E tem um ponto também, por exemplo, eu trabalho com 1.000 SKUs. A gente não quer vender todos os SKUs iguais com o mesmo peso. Então, às vezes, como você compõe a remuneração, você consegue direcionar a sua equipe para o seu objetivo. O que você quer naquele trimestre, qual SKU que você vai dar foco, qual o peso, qual a região. Então, assim, eu vendo protetor solar. Agora, com certeza, está na remuneração de todo mundo vender mais protetor solar. Né? No inverno, é botar mais hidratante, que as pessoas ficam com a pele mais seca. Então, você vai mexendo as suas métricas conforme os objetivos da companhia também. E o vendedor que entende isso, quer dizer, como é que ele monta o mix e esse processo faz sentido para a companhia e faz sentido para ele. E outro ponto, acho que a gente está evoluindo muito na questão de gestão comercial, nessa visão do processo de venda. Como é que você coloca indicadores muito claros? Tem gente que é bom de venda para fazer a abertura do negócio. Essa é uma parte importante do processo de venda. Como é que você reconhece e remunera ele para esta fase? Tem gente que é boa para fechamento. Então, como é que você consegue julgar habilidades em função do processo, em função de métricas? E conseguindo fazer uma mescla disso pelo teu set ali de produtos, né? Ou de projetos, etc. E acho que o ponto do vendedor bem preparado, isso acaba se tornando automático, né? Ele consegue fazer uma mescla importante, se posicionar bem naquelas contas que ele sabe que ele vai bem, na fase que ele vai bem, e, enfim, pedindo ajuda da companhia, da corporação, para que todo mundo consiga avançar. Acho que esse é o principal ponto aí, diferencial dessa equipe nova, multidisciplinar e que entende quanto precisa estar antenada com isso tudo. Né? E aí é olhar para a tecnologia como aliada mesmo, porque diante de todos esses cenários, de todas essas mudanças, ela vem para ser realmente uma aliada e otimizar cada vez mais essa venda que hoje acontece de forma 360 graus. Se você é um negócio grande, você não sobrevive sem tecnologia. Hoje a Cast Group tem o prazer de apresentar referências do setor de vendas e também de tecnologia para um bate-papo para a gente falar sobre transformação digital. Quais são as mudanças que já ocorreram e o que a gente pode esperar para os próximos anos. Hoje comigo aqui, Alessandra Sequef, VP de B2B do Grupo Boticário, Paulo Froze, Head de Vendas Corporativas do ConnectWay e também Marcelo Rodrigues, CEO da UCB. Muito prazer em receber todos vocês aqui para esse bate-papo e a gente falar sobre essa questão da transformação digital. Vocês acreditam que teve já muita mudança? A gente vai esperar ainda muita mudança? E o que vocês analisam como assim os mais significativos aí para o setor, principalmente de tecnologia e vendas? Posso começar? Por favor. Bom, eu acho que agora tudo está a um clique do consumidor. Né? Então, você que é a pessoa de vendas, o seu principal objetivo é encantar o consumidor e fazer uma venda. Antigamente, a gente tinha que ir até o ponto de venda. Agora, você dá um clique, você consegue comprar o que você quiser, na hora que você quiser. E as empresas vão ter que se diferenciar, se entregam mais rápido, se são mais acessíveis, se a forma como o produto é mostrado se diferencia para ganhar os concorrentes. Também tem uma outra coisa que você... Para vender, também tem plataformas digitais, os marketplaces. Então, por exemplo, pode ser um consumidor comprando ou pode ser um PDV comprando o seu produto. Então, eu acho que realmente a gente está numa era que mudou completamente a forma de fazer negócio. Eu acho que assim, né? Trazendo um pouco a Alessandra traz com muita propriedade, a gente empoderou o cliente. Esse processo de empoderar o cliente, ele tem hoje um poder de informação, tá certo? De complexidade do ponto de vista que ele quer e como é que a gente tem preparado para isso, para dar a melhor experiência para ele. Sim. Eu acho que esse é um pouco do desafio. E como é que o time de vendas entende isso e coloca nesse processo de ajudar essa jornada de decisão do cliente para uma compra. Então, o empoderamento do cliente, eu acho que foi a grande transformação que a gente está vivendo e nós temos que entender de uma maneira muito clara isso. Fantástico, eu concordo tanto com a Alessandra quanto com o Marcelo, né? Além de você ter ferramentas ali à disposição de um clique, enfim, poder tomar decisões muito rápidas e o cliente se sentir empoderado, e ele é empoderado ao pé da letra, né? Inclusive para contar sobre a experiência dele, né? Acho que a gente concorda aqui que a grande beleza da venda é você repetir a venda, né? E nada mais que um cliente satisfeito para comprar novamente, falar bem da tua marca. E eu acho que as ferramentas digitais impulsionaram e trouxeram uma visibilidade maior a isso, né? Se o cara não gostou, ele já diz na hora, e a marca, o fabricante, ele precisa se ajustar de uma maneira muito rápida. Acho que, para fechar um pouco do que os amigos colocaram, seria muito nessa linha. E pegando bem desse gancho, esse cliente mais empoderado é mais difícil de vender.
Ah, com certeza. É Com um certeza. desafio maior. E tem mais concorrência também, porque quando você está no mundo digital, qualquer um pode entrar lá. Quando você estava nos mundos tradicionais, dependia de distribuição, relacionamento com o cliente. Agora é você com o consumidor. Então, se você consegue se diferenciar e está ali na plataforma da forma correta, você consegue conquistar a venda, né? É um processo da construção do convencimento, né? Que a gente pode fazer uma analogia no mundo digital, que é a questão do carrinho. Uhum. Né? Para uma compra ou por uma experiência dele até de um produto de maior valor. Né? Então, um processo por uma coisa muito pequena, muito sutil, você pode perder aquela oportunidade, aquele cliente e colocou, jamais vai voltar de novo de você no seu carrinho ou na sua experiência. Né? Exato. E o cliente exigente, ele também, assim, lança a mão das ferramentas que ele tem, se utiliza dessas ferramentas para também se tornar um especialista naquilo que ele quer comprar, né? Ele acaba tendo ferramentas de busca, consulta, opiniões de outros usuários para tomar e formar a decisão dele sobre a compra. Então, acaba fechando um pouco desse ciclo de exigência versus o poder de compra e aonde ele vai investir o recurso dele, né? Acho que é bastante interessante isso e as ferramentas acabam propiciando isso. Eu acho que está também tomando uma dimensão com inteligência artificial que você pode nem pesquisar. Você pode falar, seu celular ouve, já aparece ali. Verdade. Né? Daqui a pouco você pensou, já está ali, Quem né? nunca, né? Exato. Outro dia eu estava sem abridor de vinho, falando, quando você olhou, eu estava ali, já vindo para... É fantástico isso. Dá até É medo. assustador também, Sim, né? sim, É sim, fantástico sim. e assustador. E a construção que nós estamos falando aqui, acho que o vendedor deixou de existir. Vamos pensar assim, ele está se transformando. Ele é um influenciador. A decisão está no cliente. Né? Mas como é que ele constrói essa influência, seja pela rede dele ou por outras experiências positivas e trazer isso para um processo de conclusão do negócio. Né? Aproveitando até esse gancho, o vendedor é um influenciador. Esse vendedor precisou se reinventar. Como que a gente mantém essa equipe de vendas motivada e engajada diante de tanta transformação? Olha, eu acho que a primeira coisa, você tem que fazer com que a sua equipe conheça todas as realidades, o que está acontecendo, quais são as inovações. Eu acho que tem que ter um relacionamento muito transparente de resultados, de oportunidades, de métricas para engajar. E, principalmente, eu acho que tem um pouco da cultura da empresa. Então, por exemplo, no Grupo Boticário tem uma cultura de nutrir as relações, de ser inquieto, de pensar no outro, de pensar no consumidor, de pensar no cliente. Então, se você tem essa cultura enraizada como organização e você dissemina isso na sua equipe comercial, você faz com que o seu time pense igual a empresa, esteja engajado e participe desse movimento, né? Eu acho que a gente está vivendo um grande momento de, além da transformação digital, uma mudança de cultura e de gerações. Sim. Então tem sido um caldeirão. Acho que a gente teve uma oportunidade bem bacana de a gente criou um projeto chamado Digitalmente, lembra, Froze? Sim. Como é que a gente começa a colocar esse mindset digital no time de vendas? E como é que uma geração mais nova está ensinando para a geração mais antiga, e a geração mais antiga está ensinando do ponto de vista valores. Então está sendo um processo bem interessante. Além de tecnologia, como o Alessandro trouxe bem, é a cultura. Né? A cultura do cliente, né, de querer ser bem atendido, na melhor oportunidade, eu acho que continua. Como é que a gente consegue trazer isso para esse ambiente digital? E essas ferramentas também, assim, um ponto que eu costumo dizer bastante lá no grupo, o vendedor, se ele usar a inteligência dele, como a gente espera que ele utilize para o bem do resultado dele, né? Ele acaba utilizando essas plataformas a favor dele, ou seja, saber qual é o cliente, que mercado que ele está inserido, quais são os ganchos ali de convencimento. Óbvio que a gente sabe que aqui nessa sala, tem, inclusive nesse bate-papo, tem tipos de vendas mais B2C, B2B, são vendas mais consultivas, de tickets diferentes, mas acaba não mudando. Se você vai enfrentar o seu cliente, seja qual for a maneira de convencimento, etc., você tem que saber minimamente o que ele está esperando, onde ele está inserido e o que você tem de bom para ele para conseguir trazer aquela venda e concretizar. Acho que é um pouco disso. O vendedor souber e tiver inteligência, curiosidade de estudar e utilizar disso, enfim, só tem a caminhar para frente, é o que a gente espera. E é um canal novo que surgiu, né? A gente antigamente tinha um supermercado, a farmácia, a loja de departamento, agora é o e-com. As organizações têm uma estrutura para cuidar desse canal. Tem um merchandising, que são os banners, tem a forma de escrever, a forma de se comunicar. Então, teve uma revolução dentro das organizações de como tratar esse canal de venda. Tem métricas, tem concorrentes, tem a forma como você expõe o produto, que é diferente quando está na prateleira. E eu acho que teve uma mudança também das lojas físicas, porque a loja física ela tem que dar experiência. Aquele consumidor vai sair de casa, ao invés de fazer tudo num clique, para ganhar uma experiência, para ter uma outro contato com o seu produto, com a sua empresa, né? Aí, diante desse cenário, com tanta tecnologia, com tanta
alteração, a equipe de venda, vocês sentem que ela tá tão engajada quanto sempre foi? Às vezes dá aquela desmotivada. Como é que mantém essa equipe motivada e atrás de resultados diante de tanta tecnologia que às vezes não é o universo dela? A gente pensa, as antigas gerações ainda se assustam com tanta tecnologia. Os jovens já vão muito bem com a tecnologia, mas também não tem esse olho no olho, essa questão do relacionamento que faz tanta diferença nas vendas. É um momento aí de unir forças e buscar cada vez mais possibilidades para ter uma equipe engajada? Costumo dizer que o processo de gestão de venda, um pouco que eu aprendi no ponto de vista da minha carreira, né, é gerenciar 3 R's. A base é a realização, tem que fazer o que gosta. Muita gente está em vendas e está entendendo por que está lá. Não. A pessoa, quando se apaixona por vendas, é uma coisa, desculpa repetir, apaixonante. O processo de você influenciar uma venda, conduzir, tá certo? Um time, é bastante interessante. Então, a base é a realização. Saber o que gosta. E depois tem exatamente o que é um reconhecimento. O time quer ser reconhecido pelas conquistas, de maneira clara os objetivos e a recompensa. Então esses 3 R's é um processo de administrar bem essa questão, você vai manter um time motivado. Logicamente sabendo um time que gosta do que faz e buscando reconhecimento e recompensa. E como é que você coloca isso a favor das métricas da companhia? Eu concordo com ele, eu acho que também uma outra forma de você motivar e engajar o seu time é fazer com que ele esteja preparado para a transformação do mundo, né? Então, se ele está educado, se ele sabe como é que funciona, se ele sabe quais são os objetivos da empresa. E eu acho que mesmo quando a gente fala de gerações, a tecnologia já faz parte de todo mundo está com o celular na mão, Então, assim, eu tenho times comerciais, eu tenho times bem diversos, de diversas idades, origens, e eu percebo que, assim, a tecnologia não é uma coisa que está assustando mais. O que está assustando é a sua velocidade para conseguir fazer negócio e fazer a venda e conseguir, né? A gente acaba concorrendo, tem um concorrente, né? Como é que você chega na frente e como você se sente preparado como time para chegar na frente, né? E tem essa característica, né? Assim, a equipe de vendas, imagino que a de vocês seja assim, ela é bastante diversa, né? Você tem a geração mais nova, que é impaciente, inquieta e que quer fazer a conta rápido de quanto ele vai ganhar e o desconto que ele pode dar, enfim. E a turma um pouco mais antiga, vamos assim dizer, que gosta da venda mais tradicional, mais olho no olho, relacionamento. O nosso mercado, basicamente, é telecom, você tem um pouco dos dois mundos, né? São produtos bastante diversos. Eu acho que o grande desafio hoje é você conseguir mantê-los motivados da mesma forma, né? A gente optou por dar bastante ferramentas para que eles se mantenham atualizados, principalmente sobre os produtos, com a base técnica e tudo mais. E como o Marcelo bem colocou, né, o reconhecimento ele precisa ser muito claro. A gente costuma dizer que o vendedor bom é o vendedor endividado. E ele tem que saber fazer conta, o quanto ele vai gastar. 5 filhos, morando de aluguel. Exato, ele tem que conseguir fazer conta rápido disso, né? Eu acho que aí a transformação digital passa um pouco por isso, em dar para ele essa visibilidade também. Ter ferramentas que ele consiga ali dimensionar esse reconhecimento e saiba realmente, olha, o quanto ele pode se endividar, porque ele sabe qual é o retorno dele, ajudaria? Ah, com certeza. Na verdade, não tem como sobreviver sem uma ferramenta. Todo vendedor tem alguém na equipe que tem um salário variável, que tem um pay for performance, que tem alguma métrica. E só funciona se você consegue acompanhar um resultado, se você vê como é que ele está performando. E se ele vê que ele precisa correr atrás de mais, então ele sabe que está devendo e corre. Então, eu acho que não existe equipe comercial sem você ter um tracking de performance, de remuneração. Eu costumo dizer que a ferramenta, venda não é um ato de fé. O vendedor às vezes acreditava nisso, é um processo. Né? E seguir o processo ele vai ver que dá certo. E se você conseguir entender e colocar isso na cabeça dele, ele vai fazer aquilo bem feito. E a partir desse momento ele entender que naquilo ele tem exatamente reconhecimento e recompensa, ele vai começar a entender o que a empresa quer e como é que ele vai conseguir ser remunerado para aquilo. E essa tem que ser um processo de entender a questão de quanto custa a venda, tanto sob a ótica dele como vendedor e para o próprio CFO. A gente tem um plano de remuneração que direciona a companhia para esse processo de uma maneira muito clara, para esse processo de venda.
Perfeito. Eu acho que o processo é importantíssimo, né, Marcelo? Você colocou muito bem. Acho que as ferramentas elas ajudam bastante em dar visibilidade sobre todo o ciclo, né? A gente sabe que você tem equipes multidisciplinares, pools de recursos, de arquitetura e etc. Acho que o vendedor também pode utilizar essas ferramentas tanto para conseguir mensurar o quanto ele está demandando e está sendo efetivo na ponta, e os indicadores de fechamento e tudo mais, e o quanto aquela venda de fato está custando para a companhia. E principalmente um ponto importantíssimo que a gente acredita bastante, venda com qualidade, né? Não adianta você vender a qualquer custo, não entregar e não repetir aquela venda. Então, é manter a qualidade no processo, conseguir fazer a entrega e ser remunerado de fato a um projeto que a companhia esteja sendo remunerada. Acho que é um pouco desse desafio aí que as ferramentas ajudam, sem dúvida. E é trazer transparência também, né? Porque com essa transparência você consegue deixar o processo muito mais claro e fair play para todo mundo. E tem um ponto também, por exemplo, eu trabalho com 1000 SKUs. A gente não quer vender todos os SKUs iguais com o mesmo peso. Então, às vezes, como você compõe a remuneração, você consegue direcionar a sua equipe para o seu objetivo. O que você quer naquele trimestre, qual SKU que você vai dar foco, qual o peso, qual a região. Então, assim, eu vendo protetor solar. Agora, com certeza, está na remuneração de todo mundo vender mais protetor solar. Né? No inverno, é botar mais hidratante, que as pessoas ficam com a pele mais seca. Então, você vai mexendo as suas métricas conforme os objetivos da companhia também. E o vendedor que entende isso, quer dizer, como é que ele monta o mix e esse processo faz sentido para a companhia e faz sentido para ele. E outro ponto, acho que a gente está evoluindo muito na questão de gestão comercial, nessa visão do processo de venda. Como é que você coloca indicadores muito claros? Tem gente que é bom de venda para fazer a abertura do negócio. Essa é uma parte importante do processo de venda. Como é que você reconhece e remunera ele para esta fase? Tem gente que é boa para fechamento. Então, como é que você consegue julgar habilidades em função do processo, em função de métricas? E conseguindo fazer uma mescla disso pelo teu set ali de produtos, né? Ou de projetos, etc. E acho que o ponto do vendedor bem preparado, isso acaba se tornando automático, né? Ele consegue fazer uma mescla importante, se posicionar bem naquelas contas que ele sabe que ele vai bem, na fase que ele vai bem, e, enfim, pedindo ajuda da companhia, da corporação, para que todo mundo consiga avançar. Acho que esse é o principal ponto aí, diferencial dessa equipe nova, multidisciplinar e que entende quanto precisa estar antenada com isso tudo. Né? E aí é olhar para a tecnologia como aliada mesmo, porque diante de todos esses cenários, de todas essas mudanças, ela vem para ser realmente uma aliada e otimizar cada vez mais essa venda que hoje acontece de forma 360 graus. Se você é um negócio grande, você não sobrevive sem tecnologia. Né? Negócio grande, você tem que estar com tudo automatizado, você tem que estar com tudo interligado, você tem que ter as informações num clique. Então, assim, concordo super com você. E volta àquela essência que o Frost colocou bem, quer dizer, é ferramenta. Um vendedor bem preparado era desde o passado, saber que era o cliente, como é que era o processo de compra dele, crédito, como é que eu uso essa ferramenta ao meu favor? Como é que eu entendo? Então, o vendedor entendendo isso, ele tem hoje realmente um poder para fazer esse contraponto com o cliente, no sentido de buscar a melhor experiência e o melhor resultado para a companhia. E acho que também tem um ciclo aí de retroalimentação, né? Tanto da companhia para o vendedor, quanto o vendedor também buscar isso. Cara, qual é a lição aprendida daquele projeto, perdão, daquela venda que foi feita, e acho que as ferramentas da companhia cada vez mais integradas para conseguir medir um ciclo de venda, se o produto faz sentido pelo que você ofertou na ponta, se gerou, enfim, retrocesso no feedback do teu cliente. Acho que tudo isso bem centralizado, uma base de dados bastante coesa, integrada e a alta gestão, tirando informação disso, retroalimentando a equipe de vendas, facilita muito e tem sido crucial principalmente para manter essa qualidade e principalmente o profit, né, dessas vendas. Para que a venda atinja o benefício dela, que é trazer lucro para a companhia. Né? Tem um ponto também, o melhor vendedor é aquele que conhece bem o cliente. Né? E você com tecnologia, por exemplo, se um vendedor meu chega numa farmácia e ele sabe o que ele comprou, ele consegue ver por ferramentas quanto que está vendendo, ele consegue saber o que esse cara vai precisar e talvez ele não pediu, ele consegue ver o concorrente, ele consegue interferir. Então, eu acho que a tecnologia agora é o centro para fazer a venda ser eficiente. Coisas que não aconteciam no passado, né? Era o bloquinho ali, você não sabia, você não tinha informado a pastinha, né? Lembra que tinha os mais velhos, sabe? Tinha aquela... Léo, a gente nem lembra, contaram pra gente. Verdade. Contaram. A gente viu em filme. Não, vi filme, não contaram pra gente. E agora é um outro mundo. É um mundo que você já sabe o que o cliente precisa, às vezes nem o cliente sabe. E pode impactar no comissionamento também? Com certeza. Por exemplo, se eu sei que
aquele cliente deveria fazer tal compra e por algum motivo, e aquilo estava na meta do vendedor, e por algum motivo aquilo não ocorreu, com certeza impacta o comissionamento. O comissionamento hoje, ele é direcionado para a estratégia da companhia, que pode ser venda, que pode ser cultura, que pode ser comportamento. Muita gente compõe, por exemplo, nas minhas métricas eu tenho diversidade. Eu posso fazer tudo, vender tudo, mas se eu não tiver 50% das mulheres na liderança, pessoas negras no time, não está na minha remuneração, não ganha a minha remuneração. Então você consegue compor os objetivos da organização na remuneração, seja da equipe, seja dos executivos. Você consegue alinhar de uma forma mais estratégica. Exatamente, quais são os objetivos da companhia, que muitas vezes não é só a venda em si. Tem a parte SG, né? Tem a parte da diversidade. E eu acho que a mágica disso como ferramenta, né, é você transformar alguma coisa complexa em simples. Todo vendedor de sucesso, o cara, ele simplifica o processo, ele não complica o processo. Uhum. E isso reflete muito também no plano de comissionamento. Tem que ser simples para o sujeito entender. Trazer clareza mesmo, Clareza, né? transparência. Isso a questão, a ferramenta ajuda muito nessa questão de simplificar aquilo às vezes que é complexo. E eu também costumo olhar pelo lado da oportunidade, né? A rúbrica do comissionamento para a equipe de vendas, ela tem que ser muito bem acompanhada e quiçá ela seja uma das maiores contas, sinal de que você está vendendo muito bem, né? Acho que se o teu balanço ele está bem montado entre o que você paga versus a manutenção da tua equipe e você está pagando muita comissão, que continue assim, sinal de que a tua equipe está indo muito bem. Então, acho que é importante, em termos de ferramenta, você conseguir extrair esse resultado, essa rúbrica, e analisar com bastante carinho, até para balancear e que, enfim, tome as ações necessárias para que isso continue sendo bem gerenciado. Acho que as ferramentas ajudam nesse ponto, principalmente. Porque passa a ser também um motivador, porque com essa clareza, essa transparência, eu passo a ficar motivado mais do que aquele sino, né? De tocar, de bater meta. Eu acho que você colocou 2 pontos. Primeiro, as empresas de sucesso têm equipes de vendas bem recompensadas. É vendo? Sim. E outra, a questão da celebrar e os ritos. Acho que são super importantes para esse processo também de motivar. Não é só, o financeiro é importante, mas tem esse lado de todo mundo sentir pertencente a esse caminho de sucesso. O Não pode ser tão engajamento. automático, né? Tem que manter a valorização, Os ritos, o Tem ego, fórmulas. os ritos, principalmente. Eu acho que todo vendedor nato, ele tem aquela coisa de engajar o outro, porque né, você vai engajar seja a sua equipe, seja o seu cliente, eu acho que é um dom. Tem pessoas que não têm o perfil para a área comercial. Mas eu queria aproveitar e realçar uma coisa que ele falou, que é a da simplicidade. Se você faz uma coisa muito mirabolante, não funciona com a equipe comercial. Menos é mais aqui. Então, assim, você tem que escolher poucas coisas. Se tem um processo de remuneração extremamente complexo, que você precisa de um PhD para explicar, o cara entender, não é eficiente, né? A simplicidade ganha o jogo aqui. Exato. Conseguir fazer a conta no momento ali que ele está vendendo. Exatamente. Ele já vai saber Exatamente. quanto ele vai ganhar. Porque isso motiva também, né? Porque ali ele já está vislumbrando quantas contas ele vai pagar ali com aquela remuneração. Exatamente. Exatamente isso. E para vocês, assim, vocês enxergam que essa evolução mudou muito o cenário do que era? A gente pensar assim, 10 anos atrás para hoje. É outro cenário? Nossa, eu acho que é completamente diferente. Provavelmente daqui a 2 anos vai ser outro. O mundo está numa transformação muito rápida. A gente não sabe o que vem depois, né? Você vê que cada ano surge uma coisa diferente. Então, a gente tem que ser ágil e rápido de conseguir acompanhar as melhores ferramentas, as melhores tendências que são importantes para o seu negócio, né? Eu sempre contava algumas fases, realmente, em quantos anos aquela tecnologia aconteceu. Hoje eu divido basicamente antes da pandemia e depois. É verdade. Depois da pandemia, esse negócio acelerou de uma maneira muito forte. E eu costumo ver até do ponto de vista de entrevista, né? Quer dizer, que vendedores que não se adaptaram a um modelo online, né? E outros que tiveram um sucesso absurdo. Então eu colocaria, não tempo, mas o marco da pandemia foi uma revolução muito grande, como o brasileiro conseguiu entender isso da questão da transformação digital de uma maneira muito forte. Teve alguns lugares que até mudou o papel do vendedor, né? O pedido está online, o vendedor é um desenvolvedor. Exato. Ele ali é um cara que vai mostrar as oportunidades. O pedido o cara vai tirar ali online, entendeu? Então teve uma mudança realmente assim transformacional nos últimos anos. Do papel, do ponto de atuação dele, né? Você vê, no caso do B2C, a máquina de vendas digital, ela tá aí, não precisa nem se dizer. Algumas vendas consultivas, o digital ainda influencia também, e os vendedores precisam se adaptar ao papel, né? Muitas vezes um cara que costumou ser hunter a vida inteira precisa trabalhar mais como farming, manter aquela venda, replicar, etc.
Eu concordo com o que o Marcelo falou. Acho que a pandemia transformou não só as vendas, mas todo o comportamento humano, verdade. né? E a E aí gente eu tem que se adaptar a invisto isso. em tecnologia e também invisto em capital humano no sentido porque as relações ali que vão fazer a diferença. Exatamente. E eu acho que as organizações estão mudando até a forma como encara a tecnologia. Por exemplo, no Grupo Boticário, a gente tem 3.000 funcionários de tecnologia. Eu diria que às vezes, se você olhar rapidinho, você pode achar que é uma empresa de tecnologia, em vez de uma empresa de cosméticos, entendeu? E a gente foca muito em desenvolver, tem muita coisa feita in-house, para sempre olhando o consumidor. E até porque faz de uma forma totalmente voltada para a necessidade ali do que vocês têm. Não depende de uma outra organização, você consegue fazer o seu negócio, as incorporações, as interligações. Tem custo, Sim. né? Você tem que ter mais gente, às vezes você vai demorar mais, né? Mas como é um negócio bem complexo, são várias operações, tem porta a porta, tem loja, tem e-com, tem o B2B que eu lidero. Então, assim, tem uma interligação bem complexa e por isso que tem essa filosofia de muita coisa fazer in-house. Eu vejo que uma grande mudança que aconteceu nessa questão também, nós tivemos oportunidade, às vezes aquela questão, às vezes você selecionava muito o time comercial para um território, para uma geografia ou para um produto. É verdade. Isso embananou tudo, né? É verdade. E às vezes você tem assim, era muito difícil você não ter um campeão de vendas que não estivesse sentado em São Paulo. Tá. Hoje esse cara pode estar em qualquer lugar e fazer a diferença. Então eu acho que você conseguiu potencializar aí na linha da capacitação. Alguns pegaram esse soft skill muito rápido. Né? E isso é uma vantagem muito competitiva para o profissional, né? E para até o cliente perceber também que ele não precisa ser atendido por alguém que está numa região. Ele pode estar basicamente em qualquer Quantas lugar. reuniões a gente faz online agora que você Exato. tinha que fazer presencial, né? Ninguém te Isso ficou pergunta onde mais você fácil. está, né? É, ficou mais fácil. É engraçado que as reuniões presenciais, principalmente no nosso caso, se tornaram muito mais reuniões puramente de relacionamento, não mais reuniões de fechamento. As decisões, na maioria das vezes, elas já estão tomadas, o cliente já está endereçado, já entendeu ali o teu valor e geralmente você vai para uma reunião ali muito mais para concretizar algo que já tá fechado. Acho que isso também foi uma mudança de comportamento aí, principalmente para essas vendas mais consultivas de projetos um pouco maiores aí, como é o nosso caso. Né? Vocês acreditam que essa tecnologia mudou também a forma do comissionamento? Esse vendedor hoje, ele se sente mais bem remunerado ou com mais clareza da remuneração que ele tem do que antigamente, antes da tecnologia? Ah, com certeza. Assim, a verdade é que se você não dá clareza, você já tem um problema, né? Eu acho que é uma coisa de salário, você tem que ter essa clareza. Só que hoje você tem ferramentas de colocar isso mais acessível. O cara provavelmente da casa dele entra num app, consegue consultar. Muitas organizações já fazem uma simulação de como seria a remuneração dele se ele fizesse isso, fizesse aquilo. Você pode mandar mensagem, ó, falta pouco para você chegar lá. Se você fizer aquilo ali, você alcança o seu objetivo. Então, você consegue ter mais interações. E motiva, E né? motiva. Porque se ele tá ali naquela... Ah, não, já tá aqui no dia 20, não vai virar mesmo. Ó, falta pouco, corre ali. Então, eu acho que mudou para melhor, né? O vendedor consegue ter mais informações de como ele está. Eu não diria que vai ganhar mais ou menos, porque eu acho que não é que tenha uma mudança da remuneração. Do perfil também, né? Eu acho que teve uma mudança da forma como lidar com a remuneração e acompanhamento. É isso aí. Resultado vem de paixão. Isso, eu falo assim, paixão é performance, né? Performance traz paixão. Eu costumo dizer que uma frase, não pejorativa, né? Mas o melhor vendedor que a gente consegue imaginar é aquele que, ele é um mercenário, ele chegou pela comissão e ficou pela paixão. Né? Ele juntou os dois, e essa questão, se eu que de certa forma, o vendedor também é o cliente do nosso plano de comissionamento, ele quer a urgência, ele quer a transparência, tá certo? Ele quer entender rapidamente. Essa velocidade ele também quer do lado seja ofertada para ele. E é complementar, né? Por mais que o vendedor tenha todo esse benefício, tenha essa vontade, perdão, e queira buscar as informações, a empresa também tem que deixar de forma aparente essa transparência nos resultados, etc. A gente cita alguns casos. E aí a questão da comissão, né, Marcelo? Os caras começam a brigar, cada vez querer mais e nos cobrar para, poxa, acabou o estoque e tal, mas quando é que está chegando? Eu já posso vender?
porque eu já quero fechar aqui o pedido, já quero fazer um planejamento. Isso é uma preocupação dele em querer ganhar mais, logo buscar mais informações que Tem que propiciem colocar que ele dessa faça aquela transparência. venda, né? O time de vendas agora não é só vendas, ele influencia no supply, na compra. Sim, Fala, É estão verdade. comprando mal, tá certo, né? É verdade. Essa taxa financeira que nós estamos aplicando tá ruim, tem banco melhor. Então ele virou também um provocador de indicadores melhores para a A companhia gente como um costuma todo. brincar que grande parte do nosso time de vendas começou a virar especialista de Comex. Eles sabem quando os navios estão chegando, deu canal verde, deu canal isso aí. vermelho. Exato, porque assim... Entra no eles Siscomex, FOB da concorrência. Isso, o pessoal começa a adquirir outros expertises aí para vender Mas eu mais, né? participo do consenso de demanda, assim, vai dizer o que vai ser, o que vai produzir, como é que é, Sim, como é que é a sazonalidade. Tem um fórum que é o marketing, o comercial e o cara de supply, né? Sim. Pra gente Mas chegar no o consenso. legal é que acaba passando da gente, assim, vai para a equipe de vendas Permeia, em né? geral, né? É. Acaba permeando toda a estrutura, né? Isso é o mais bacana. Essa já é uma mudança. E quais são as outras mudanças que vocês acreditam que vai ter nessa gestão de vendas para os próximos anos? A gente pensar, não dá mais para pensar tão a longo prazo, mas pensar a 2, 3 anos. Esse cross-border que o cara compra aqui e vem de qualquer lugar do mundo que você não sabe o que é. Então, normalmente o vendedor está olhando o cara do lado. Agora ele pode estar olhando o cara da China, o cara do Vietnã, da Índia. Então, assim, eu acho que a forma de fazer negócio vai mudar muito nos próximos tempos, né? Já está construindo ali um canal no Panamá, né? Que os produtos chineses ali vindo do Pacífico. Então, vai ser bem animado os próximos anos, viu? Vai ter... A gente também tem essa preocupação, o Frost também pode contribuir, quer dizer, o desafio nosso geopolítico de produtos no Brasil vai exatamente o seguinte, não é só o produto, é quando você consegue, vai querer colocar na experiência, tá certo? Na questão da entrega diferenciada, no delivery, numa visão de uma assinatura para permear, tá certo? Aquela experiência repetidamente. Tem desafios aí que não é só o produto, a gente vai passar muito fortemente por isso. E cada vez mais se descolar da venda por preço, né? Assim, é venda pelo valor agregado, pela qualidade, por mais que é o que eu costumo dizer também para a equipe, assim, cara, você convenceu o seu cliente a pagar mais caro às vezes, sem, obviamente, extorquí-lo, mas dando valor à qualidade que você está entregando por todo esse processo, né? De ter atendido bem, de entregar uma qualidade diferenciada, uma equipe disponível, o cliente saber que vai dormir tranquilo. Acho que esse é o grande ponto. E no nosso caso, principalmente, que é um pouco diferente do seu, Alessandra, que é uma venda muito mais técnica, né? To be, muito mais técnica, faz toda a diferença. Mas não é diferente aqui, não. A gente tem que ter diferenciação, serviço, e aí você consegue você não fica só no preço, né? A gente não se preocupa em pagar mais, às vezes. Não é o ponto principal da decisão o preço nesse Pergunta caso. quanto ela gasta para o cabelo dela ficar bonito. Não importa, se você traz tecnologia, né? Se eu consigo resolver um problema do consumidor, a consumidora ou o consumidor está disposto a pagar o que for. Então, a área de cosméticos tem muito investimento em pesquisa, inovação, né? E percepção de valor, né? Não é preço, é valor. Sim, exatamente. E o valor vai muito da reputação da companhia, da proposição dela para a comunidade e do própria reputação da pessoa de venda. Porque a gente está exposto, né? Não só como profissional, mas como pessoa. Qual o valor, qual a percepção dela, efetivamente, para isso. E acho que a gente não pode deixar de falar o que nós três já comentamos aqui, né? O que tem de IA pela frente aí, que vai também, já está movimentando todo esse mercado de previsibilidade, de predição e o que teu cliente vai comprar daqui a alguns anos, etc. Isso com certeza vai mudar o mercado. Já está mudando, né? Já está mudando. E aí, com essas alterações todas, e até como o Paulo colocou, que o vendedor mudou muito o perfil dele. Muda também as estratégias de comissionamento? É pensado de uma outra forma para essa gestão de vendas? Com certeza. A gente hoje tem novos canais, como o próprio e-com. Você tem novas formas de concorrente, você tem novas formas de chegar no consumidor. Então, acho que toda política de remuneração tem que acompanhar o mercado, a situação do concorrente. Então, a gente vai evoluindo junto com o negócio, né? Na minha época do passado, eu já fui muito mais simples. Vendeu, não vendeu? É isso. Agora é muito mais complexo, né, a parte de remuneração. Aproveitando todas essas mudanças, tem essa questão muito também da performance, como o Paulo colocou, porque se o valor está agregado, a performance do vendedor vai diretamente impactar nesse comissionamento e nos resultados dele. Uhum. E uma coisa que eu estava mencionando atualmente não é mais só se vendeu ou se não vendeu.
O vendedor tem na remuneração dele a satisfação do cliente, o atendimento. Então, eu acho que a gente evoluiu ao longo do tempo nas métricas. Não é só simplesmente chegar, tirar o pedido e entregar. É como você faz essa experiência ser melhor e o seu cliente querer te diferenciar, porque aí não fica só preço, né? São novos Fica componentes, né? novos componentes, Exato. exatamente. Quando eu vejo, por exemplo, a remuneração do meu distribuidor, né? Eu também tenho variável do distribuidor. A gente não foca só no sell-in ou no sell-out. Tem se ele está investindo em estrutura, se ele está colocando os KPIs certos de comerciais, se ele tem uma governança comercial correta. Então, tem uma parte estruturante para forçar o desenvolvimento dele. Então, acho que está mudando a forma como a gente define os critérios da remuneração seja do vendedor, seja de um distribuidor. Essas métricas também ajudam até a melhorar o produto. Sem dúvida, porque Sem dúvida. é como a Alessandra falou, você traz outros componentes, né, que te dão uma visibilidade também ali, não somente do fechamento, mas do que não foi fechado, por exemplo, né, e o porquê e aí por diante. Eu acho que a gente tem feito o trabalho também de deixar o vendedor despreocupado, né, de se ele precisa ou não, se ele vai ter ou não comissão daquela venda. Cara, faça o negócio, porque a empresa ela tem a transparência bastante para que você vá ter a tua retribuição. Eu sei que é um pouco complexo em cima do que a gente está dizendo, que ele tem que fazer conta, etc., mas o vendedor não pode deixar de fazer negócio porque ele está em dúvida se ele vai ou não fechar. Isso passa um pouco pela cultura, pela transparência, pela segurança que você traz para ele de que a empresa está orientado a remunerá-lo, perdão, a trazer a remuneração correta de acordo com o reconhecimento dele. E o bacana é que, de novo, com ferramenta, né? Você pode fazer esse teste muito rápido. Você muda um pouco a estratégia e fala assim, deu resultado, não deu resultado. E como é que isso fica fácil de esperar 3 meses para mudar uma política de comissionamento ou saber se aquilo vai funcionar ou não na questão do canal de venda. Ajusta a turbina com o avião alto, às vezes. É isso aí. Até para a gente exemplificar, então, pegando nesse gancho aí. Como era a venda há 20 anos e como é a venda hoje? Para cada um, assim. Se fossem contar uma história para uma criança, olha, eu vou te contar aqui como era a venda 20 anos atrás e agora a gente faz assim. Posso te dar um exemplo pessoal? Eu comecei minha carreira na Coca-Cola. Eu acho que se eu estivesse vendendo ainda naquela época, até hoje, eu seria enorme de gorda. Porque naquela época, em qualquer lugar que você sentava, o cara te dava café, bolo, comida. Hoje, ninguém dá mais nada. Assim, mas moral da história, tinha uma coisa mais pessoal. E hoje, acaba que se perde isso. A gente está mais na velocidade, você tem mais clientes, você tem mais... Então, acaba que, principalmente o vendedor que tem 30 clientes para visitar, conforme você vai subindo, é mais relacional. Mas o vendedor ali do dia a dia, eu acho que no passado era menos transacional e agora acaba sendo mais transacional. Você tem os números, você sabe a venda, você sabe... Não é aquela coisa do cafezinho, né? Então, você tem mais informação daquele cliente. Você não vai vender uma coisa que ele não precisa, porque você sabe o que ele comprou, o que ele tem no estoque, né? Você conta o estoque dele, você sabe o que vendeu. Então, acho que está mais transacional. Mas, por outro lado, você consegue visitar mais clientes, você consegue fazer mais vendas, né? Tem a parte ruim e a parte boa dessa mudança. Mas você está em shape aí, ó. Pois é. Mais bacana essa colocação que eu estou voltando ao passado aqui, que o diferencial antigamente era a minha... pasta com cartão de cliente. Isso era um diferencial. Nossa, eu nem lembro. Isso era um diferencial. O diferencial é você ter uma estratégia para conseguir deixar a secretária ser recebido. Hoje não tem mais secretária, não tem mais cartão. Você está falando com a pessoa que decide, você tem que estar preparado para dar o show, para influenciar ela. Acho que essa é a grande mudança. E como é que o time de vendas não conseguiu perceber? Tem gente que passou por esse processo ou não. Né? Então, hoje não tem mais. Nem tem mais cartão, não né? Tem, não tem. Você pega ali o código de barra do WhatsApp e vai. Eu acho bem em cima do que o Marcelo e a Alessandra falaram. Antigamente era muito mais procedural, né? Muito mais processo. Eu tenho o cartão, logo eu ligo tantas vezes por semana, logo eu já vendi, tirei o pedido e tal. É muito mais bate-bumbo ali, né? Eu acho que hoje é muito mais adaptativo, né? Você vai ter uma reação, um insight de mercado, um posicionamento, um post do cliente. A gente acaba acompanhando o post dos nossos clientes na rede social. Às vezes
pega um gancho ali de entrar em contato com ele porque ele está na praia que você, enfim, visitou a semana passada. Enfim, acho que tem um pouco disso, essa questão de adaptação. Eu colocaria acho que o esses dois vendedor tem que pontos. estar mais preparado, porque antigamente, nessa questão que a gente colocou, ele é relacional. Eu tinha que abrir a porta É para verdade. trazer todo o time para vender. Não, agora eu tenho que fazer isso. Isso. Eu sou realmente o que vai influenciar aquele processo. Exato. Isso, a gente já passou por uma grande mudança aí pós-pandemia, mas reza a lenda que vem muito mais. Essas estratégias comerciais, assim, para a gente ir concluindo aqui, o que esperar? Eu acho que a inteligência artificial vai dar uma bagunçada nisso aí, né? A gente nem sabe o que vem, né? A parte de dados, eu acho que a gente já está fazendo muita coisa, mas não dá nem para imaginar como é que vai ser o vendedor do futuro, né? Como é que vai ser a estratégia comercial do futuro. Acho que a gente vai ter que se adaptar e correr junto com o mercado, né? E eu acho que a Alessandra colocou muito bem, a inteligência artificial é importantíssimo, assim, não dá para saber o que vem, já tem umas pinceladas aí, tem muita coisa a se desenvolver, mas principalmente o como a gente vai consumir esse dado, né? A inteligência artificial, ela é uma ferramenta que te traz facilidade sobre a extração de informação de qualidade ali, mas cada vez mais acho que o grande desafio e as grandes mudanças vão estar por aí, cara. Que dados daquele cliente importa, o que ele fez e como é que eu transformo aquilo em novas oportunidades de venda. Acho que um ponto importante vai vir por aí, é uma transformação, enfim, que vai ajudar ainda mais, né, os nossos times Muda de até o venda. mercado de trabalho, né? Hoje um Total. profissional de dados é um cara super concorrido, né? Um cara que às vezes você tem que estar até uma remuneração superior para você fazer uma retenção. Eu acho assim, né? O vendedor ainda é o emprego do futuro. Ainda vão precisar da gente. Não tem e jeito. E eu fico vendo, realmente assim, absolutamente incrível a inteligência artificial, tanto do ponto de vista que a gente está assustado, como também ela vai facilitar, né? Mas voltando também, tá sendo bom com a minha analogia, né? Quando entrou o Google para fazer como é que eu chegava no cliente, era fácil. Eu tinha que estudar à noite o guia do São Paulo para chegar no cliente, né? Essa foi uma As maravilha, anotações. né? O Waze também. O Waze. Então, eu estou usando isso a meu favor. Como é que eu Sim. penso isso? Agora vai ter que continuar visitando o cliente, alguém vai ter que entender o que ele quer, a sutileza, aí vai ter que ligar para reclamar que não gostou daquilo, como é que eu vou ter atitude para resolver o problema. O robozinho não vai substituir o vendedor. A gente está vendo assim, eu participei muito do processo da automação de call center nesse país. Gente, ninguém quer falar com robô. É verdade. Ninguém quer falar com robô. Ninguém, é verdade. E você sabe quando é robô. Você sabe. Por mais que tente humanizar o Ou robô, até né? tá todo mundo assim, ó, escrevendo um e-mail usando o robô de IA. A gente sabe que é robô. Dá para saber, sem Você dúvida. sente que não tem aquela... Não, tem um erro de português que eu escreveria que não vai ter mais, tá certo? Então, um pouco de humanizar. Acho que humanizar o vendedor tem esse papel importante ainda de humanizar as relações. É pegar o que a tecnologia tem de isso bom, né? Todas as ferramentas, as estratégias que você pode pontuar de uma forma muito mais específica, mas o olho no olho, a necessidade vem ainda da parte humana. Principalmente no Brasil, né? Sem dúvida. A gente é muito passional, a gente gosta do contato, a gente gosta de olho no olho. Tem culturas que têm relações diferentes, mas eu acho que o brasileiro não... Vai demorar a perder Marcelo isso. sabe bem, né? O mineiro compra de mineiro, né, Marcelo? Sempre tem Era esse tão aspecto. mesmo, Tem né? esse aspecto. Gente, tem. Mineiro, Espírito Santo. Sim. E tinha uma experiência que falava o seguinte, não, ele falou assim... Você é ele mineiro, tem que é isso? por tem isso que que eu ficar peguei, amigo. por isso que eu Falou assim, você brinquei vem com aqui, ele. vamos ficar amigo para depois comprar. É isso, é isso. E é um ponto, alguns mercados aí que tem a sutileza. Cada mercado você deve ter experiência. Cada regional é um comportamento Isso é diferente. maravilhoso. O Brasil de vários Brasis. Você tem um E- ciclo de venda mais longo, mas o cliente é mais fiel no longo prazo, tem muita Exato. característica. E eu brinquei com a questão do mineiro, obviamente, porque eu sei que o Marcelo é mineiro aqui, mas o relacionamento, ele pode vir a ferramenta que for, etc. Esse contato, você conhecer também e nutrir esse relacionamento, seja como for, ele Você é sabe que importantíssimo. no Grupo Boticário eu conheci um canal que eu nunca tinha trabalhado, que é o canal de perfumaria. E é impressionante como é um canal maravilhoso e é tudo no relacionamento. Conhecer as pessoas, confiar, Sim. você jantar com a pessoa, e aí você vai fazendo, e é muito gostoso. Fiz amigos ali, e é um canal muito relacional. Ele está se transformando, está entrando a tecnologia, mas ainda tem os encontros, as viagens. A gente faz uma viagem uma vez por ano, todo mundo para algum lugar para aprender juntos.
Bem interessante, assim. E mantém esse time motivado. Sim. Porque Sim. eu acho que, apesar de toda essa tecnologia, o time sabe que vai ter aquele momento para que todo mundo se desenvolva. Não, você já sabe pelo olhar do cliente se ele está feliz, se ele está chateado, se alguma coisa está incomodando, coisas que você sabe com a sua família. Você começa a ter esse tipo de entendimento com o cliente, sabe? De olhar pelo comportamento corporal, você já sabe o que ele está pensando. Agora, para a gente concluir, e eu deixar vocês, né, nessa noite, vocês sentem os times hoje mais motivados ou mais, digamos assim, impactados por tanta mudança, talvez um pouco receosos? Eu acho que é igual o sapo na panela. O pessoal não percebe, não, você está vivendo. Nossa, assim, o mundo foi mudando, você foi aquecer, você tá ali junto, você nem tá percebendo, entendeu, que tá mudando. Né? Eu acho que não teve aquele momento assim, era assim, virou assim, sabe? Foi contínuo, foi se transformando e todo mundo o pneu com o avião. Não sei, minha opinião. Foi o que colocou bem. Eu vejo assim, se eu pudesse voltar também nessa analogia do tempo, está sendo muito bacana, é estatístico. Tem uns empolgados, tem uma parcela acomodada que você tem que ir lá e sacudir, às vezes fazer um processo de entender que não é muito a praia daquele time. E aí eu acho que vem a questão gostosa da gestão, né? Como é que você mantém esse mix aí, esse processo de todo... Que é o papel do líder, tá puxando. Saber perceber isso, mantê-los motivados, momento enfim. Cada um, né? Eu acho que as peças vão se ajustando, o vendedor inteligente também vai percebendo, vai se adaptando ao longo do tempo e continua sendo... Se ajuda ele não reage negativamente, ele reage positivamente. Tudo Entende que é pra faz ajudar, bem para ele, né? E está ajudando ele a continuar o cliente ganhando, dele. enfim. Ele está com a dificuldade que um colega ajuda, ou o gestor ajuda, isso faz... E tudo que vier para que ele tenha mais resultado, melhore a performance, que é bom para a empresa e é bom para ele, eu acho que é algo que, a princípio, pode ser, não sei muito mexer aqui. O Pix foi assim, a gente não depois sabia. Você vai, né? Ou você não vive sem, Exato. E acho que vai um pouco também da inteligência das corporações em perceber isso, né? Entregar isso para o time comercial e manter esse desenvolvimento. Não adianta só chibata, né? Deixar o pessoal Eu acho que outro ponto engajado. que me veio que também é importante, assim, antigamente o time interno de venda, ele competia um com o outro. A tecnologia deixou claro o território, responsabilidade e remuneração. Hoje é um time que joga junto. Né? Entende um ponto de vista de que vai ser melhor para a companhia, vai ser melhor para ele. Ali, né? O seu exatamente. O seu pedaço do muito, bolo é esse aqui, esse cliente é meu, não é, como é que é o modo de isso, classificação, tem muito dessa questão de território e a gente resolveu muito bem isso. Verdade. Foi ótimo, então quero agradecer a presença de vocês três aqui. Prazer, obrigada. Já aprendi muito, vou sair quase vendedora. Que bom. Olha, a gente pode vender alguma coisa para você. Tô querendo. E que a gente combinou, somos todos influenciadores. Isso aí, grandes influenciadores, parabéns, Obrigada. A gente vai encerrando por aqui nesse Acast Group, mas no próximo tem muito mais para você entender sobre tecnologia e toda a transformação que ela te oferece.